Queridos amigos, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar desse momento tão importante quando a Casa Espírita nos vincula em família espiritual em torno da lição de Jesus, do Evangelho de Jesus, revivido à luz dos postulados espíritas. Então rogamos ao Senhor, nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento, para que os minutos que aqui passarmos juntos sejam úteis para todos nós. Meus queridos, vamos falar um pouco acerca do discipulado, mas falaremos do discipulado não a partir dos discursos do Mestre, de Jesus. Jesus tem dois grandes discursos para o discipulado registrados no Evangelho segundo Mateus. Primeiro, no capítulo 8, ele vai se dirigir a algumas recomendações para a vida individual do discipulado. Segundo, no capítulo 18, ele vai fazer o discurso coletivo, da vida coletiva do discipulado, capítulo 10 e capítulo 18. No entanto, na noite de hoje nós queremos falar do discipulado a partir da trajetória e da ótica de um dos seus discípulos mais conhecidos, que foi o apóstolo Pedro. E a partir da trajetória de Pedro, que teve um grande contato com Jesus, nós tentarmos deduzir algumas similitudes e algumas lições que podemos tirar da nossa própria trajetória de discípulos ou de candidato a discípulos de Jesus. Para isso, nós vamos fazer um apanhado de algumas passagens retiradas dos 4 evangelhos canônicos, ordenados de forma mais lógica do que cronológica. E dentro desses relatos, que vão envolver o contato de Pedro com seu mestre, uma parte dele vai dizer respeito àqueles relatos que os teólogos chamam de os milagres produzidos por Jesus. Eu sempre abro um rápido parênteses quando vou falar acerca dos milagres, para dizer que o paradigma doutrinário espírita não é o mesmo olhar teológico acerca desses fenômenos. Para a teologia, os milagres são intervenções sobrenaturais de Deus, alterando o rumo das coisas, o acontecimento, o rumo dos fatos na vida humana. A doutrina espírita vai estudar também esses feitos de Jesus nos capítulos 13, 14 e 15 do livro A Gênese, que tem como subtítulo Os Milagres e as Predições à Luz da Doutrina Espírita. E ali, Kardec vai estabelecer no capítulo 13 que os milagres são relatos de feitos extraordinários produzidos por Jesus, que, no entanto, não estão no âmbito da sobrenaturalidade, porque nada escapa às leis naturais da vida, sejam as leis físicas, sejam as leis morais. No capítulo 14, ele vai ensaiar uma explicação, por assim dizer, material para aqueles fenômenos produzidos por Jesus, ensaiando a teoria dos fluidos. E no capítulo 15, ele vai revisitar algumas dessas narrativas, tendo por ponto de vista o paradigma doutrinário espírita. No entanto, quando nos reportamos aos milagres, nós não estamos preocupados em definir se o fato ocorreu e muito menos como ele ocorreu, mas sim que lições nós podemos extrair por detrás desses relatos, entendendo então os milagres como sendo as parábolas vivas de Jesus. Fecha-se o parênteses e inicia-se então o raciocínio em torno do discipulado, e a primeira questão que nos vem à mente é: como foi que o discípulo chegou a seu mestre? Como foi que Pedro chegou até Jesus? Quem nos traz a melhor narrativa dessa aproximação, ou desse movimento de aproximação de Pedro, é o Evangelho segundo João. No capítulo 1, dos versículos 28 até o 43, se você ler lá, você entenderá que havia uma grande expectativa pela vinda de um Messias, de um Cristo, de um ungido, de um enviado por Deus, que iria instaurar por aquela época um novo momento de paz e de prosperidade para Israel. Essa expectativa ela estava fundada no estudo da Bíblia hebraica, do Tanakh, as escrituras sagradas do povo hebreu, notadamente nos livros dos profetas, os livros de Nevim, que faziam vastas referências pela vinda de um Messias. E no livro de Daniel, um dos profetas, no capítulo 9, no versículo 25, está ali previsto que o Messias viria 69 semanas depois da reconstrução de Jerusalém.
Os judeus, que sempre tiveram uma grande tradição no estudo das próprias Escrituras, haviam identificado no livro de Neemias, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 8, o termo inicial da contagem do prazo para a vinda do Messias, porque identificaram que a ordem para a reconstrução de Jerusalém foi dada no 20º ano do reinado de Artaxerxes, o que remontava ao ano de 455 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, conforme o calendário hebraico ou gregoriano que se adote. Ora, sabendo o termo inicial, eles precisavam apenas fazer a conta, entendendo que a semana profética não era composta de 7 dias, mas por 7 anos. Então, 69 semanas depois, corresponderia a 483 anos depois da ordem que teria sido dada em 455 a.C., o que reportava exatamente para 28 DC, ou 28 da Era Comum, exatamente o momento em que eles viviam e que vivia um certo João Batista, que João o Evangelista vai narrar, pregava ali que os tempos haviam chegado e que estavam entre eles alguém, o Cristo, o mensageiro, o enviado, de quem ele não era digno de desatar as sandálias, atraindo então para a sua pregação um grande movimento de discipulados, entre eles André, irmão de Pedro, que vê João apontar para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que tirava o pecado do mundo, o Messias tanto esperado. André, então, irmão de Pedro, junto com outro discípulo de João Batista, inominado, passa a seguir Jesus. E Jesus, vendo-se seguido, volta-se para eles e pergunta: que buscais? André vai, então, dizer-lhe: Rabi, onde tu moras? Jesus responderá: vinde e vede. E diz o texto bíblico que André passa, então, o restante da noite, o restante da tarde, toda a noite na presença de Jesus, para depois ir levar a notícia a seu irmão Pedro. João, capítulo 1, versículo 41, achamos o Messias. E conduzir, então, o seu irmão até a presença de Jesus, que o reconhecerá como Simão Bar-Jonas, aquele a quem as pessoas chamarão por Quefas. Meus queridos, o que toda essa extensa perícope bíblica tem de importante ou de significativo ou de ilações que nós podemos fazer para as nossas reflexões da noite de hoje e para a nossa reflexão da nossa própria trajetória do discipulado. A primeira coisa que precisamos entender é que para encontrar Jesus é preciso estar buscando por Jesus. Pedro e seu irmão André estavam procurando o Messias. Eles haviam saído de sua cidade em Betsaida, estavam do outro lado do Rio Jordão, em Betânia, em busca daquele que as Escrituras Sagradas apontavam que haveria de vir. Porque se você não estiver procurando por Jesus, você passa por ele e nem sequer se dá conta. Certa feita perguntaram a Sócrates, um grande filósofo grego que viveu cerca de 500 anos antes de Jesus, se trazendo uma pessoa comum do povo à sua presença, ele sendo um grande sábio como era, se ele passasse todos os seus conhecimentos para aquela pessoa, se essa pessoa se tornaria ela também um sábio, um filósofo. E Sócrates respondeu com muita sabedoria e muita sagacidade, citando o exemplo de sua mãe, que segundo ele era parteira, mas não uma parteira qualquer, era uma exímia parteira de Sócrates, que havia ajudado muitas crianças a virem à luz no mundo. No entanto, disse ele, por melhor parteira que a sua mãe fosse, ela jamais teria conseguido trazer à vida um bebê de uma mulher que não estivesse grávida. A lição que a gente tira dessa colocação de Sócrates é que você precisa estar grávido, você precisa estar em busca de Jesus. Se você não estiver marcado pela inquietude que vai te levar a uma busca, uma inquietude que te desconforma com os padrões da vida material. Você não mais se contenta em rodar o software vida, em viver, sobreviver, crescer, se alimentar, reproduzir. Se você busca um sentido maior, se você não estiver em busca ou grávido disso, você passa por Jesus e sequer se dá conta. Pedro e André estavam nessa busca.
E notem a pergunta interessante que Jesus faz a André, que deve repercutir também nos nossos ouvidos nos dias de hoje. Que buscais? Como a dizer que há muitas razões para o homem e para a humanidade se aproximar de Jesus. E nem todas vão levar ao discipulado. Havia uma grande multidão de pessoas que se aproximavam do Mestre não para se beneficiar das suas lições, mas sim para se beneficiar da sua ação, daquilo que ele poderia fazer. Eram pessoas que procuravam Jesus em busca da resolução dos seus problemas, a cura dos seus males, que ele partilhasse os seus bens. E ainda hoje, meus queridos, a gente vê um grande número de pessoas que se aproximam de onde Jesus está, nas igrejas cristãs, nas casas espíritas, nos templos evangélicos, em busca de se beneficiar de alguma forma da presença do Mestre. Essa busca nem sempre leva ao discipulado. A busca que leva ao discipulado é aquela retratada pela resposta de André, irmão de Pedro. Rabi, onde tu moras, que significa mestre, quero ter mais intimidade, mais proximidade com você. A aproximação, então, ela não visa se beneficiar da pessoa de Jesus, mas dos ensinamentos que Jesus tem para que nós possamos conduzir a nossa vida. Esse é o movimento inicial de André e de seu irmão Pedro, que os levaram, então, a passar a seguir Jesus para ouvir o que ele tinha para lhes dizer. E aí nós pulamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 10, para ver que Pedro passa, então, a se aproximar de Jesus para ouvir o que ele tinha para pregar. Lucas vai dizer que Jesus estava, naquele momento, no lago de Genezaré e entra num dos barcos de Pedro para fazer a sua preleção. Lucas, o evangelista, vai dizer que Pedro era mais do que um pescador, era um empresário da pesca, possuía sócios. Ele vai dizer João e Tiago, os filhos de Zebedeu, eram sócios de Pedro, André, o seu irmão. Jesus entra então num dos barcos de Pedro para fazer a preleção para a multidão que o acompanhava da praia. Feita a preleção, Jesus faz um convite para Pedro: vamos para águas mais profundas. E Pedro então dirige o seu barco para o meio do lago. E lá chegando, Jesus pede ou ordena: lance a sua rede do lado direito do barco. E Pedro, nesse momento, vai obstar a proposta do mestre, dizendo, informando ao seu senhor: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra eu lançarei as redes. E feito isso, diz o texto bíblico, uma tão grande quantidade de peixes acorreu aquela pescaria, que é conhecida como a primeira pescaria miraculosa, que as redes começaram a se esgarçar e Pedro precisou fazer sinal para que os outros barcos se aproximassem para fazer frente àquela pescaria. E é nesse momento que o discípulo tem uma atitude belíssima. Pedro se prostra de joelhos e tributa o resultado da pesca ao seu mestre, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Jesus, então, sorri para ele e vai dizer-lhe: acalma-te, que de agora em diante eu te farei um pescador de homens. Meus queridos, belíssima passagem bíblica que tem importantes ilações para que nós possamos fazê-la. Dando sequência à ideia ou o fio condutor do nosso raciocínio, o discipulado ele iniciou com uma inquietude que redundou numa busca, que identificou um mestre e se aproximou do seu mestre para ouvir o que ele tinha para dizer. No entanto, ao ouvir o que Jesus tem para nos dizer, segue-se um convite ao aprofundamento. Vamos para águas mais profundas. E aí, meus queridos, reportando para a nossa realidade de discípulos, nós que vamos na casa espírita em busca de ouvir a palavra de Jesus, revivida pelo Consolador prometido, muitas vezes somos defrontados por esse convite. Vamos nos aprofundar na mensagem, no conhecimento doutrinário, vamos participar dos estudos que a casa oferece, vamos participar das atividades assistenciais que a casa oferece, e muitas vezes a gente reage a esse convite ao aprofundamento com o mesmo ceticismo inicial que Pedro reagiu. Notem como Pedro informou delicadamente a Jesus que ele entendia daquilo.
Pedro disse: Senhor, eu sou um pescador, eu sou um empresário da pesca e eu passei a noite toda trabalhando por uma simples razão, porque os peixes saem para se alimentarem à noite e não de dia. De dia, eles se aproximam da orla da praia para ficarem entre os pedregulhos e não no meio do mar. Pedro está dizendo que ele entendia daquele assunto, que ele não tinha nada que aprender com Jesus. E muitas vezes nós espíritas reagimos assim também, porque nós achamos que nós sabemos de tudo, né? E refutamos ou recusamos o convite ao aprofundamento, que quando concedemos lançar as nossas redes nas águas do conhecimento, uma tão grande quantidade de luzes vai ocorrer que nós vamos nos dar também por pecadores em aspectos da nossa vida que a gente nem imaginava que errava. A doutrina espírita faz sempre um insistente convite ao aprofundamento no estudo para os seus frequentadores. Conhecida de todos a passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual o Espírito da Verdade conclama os espíritas a amarem-se sim, mas também a instruírem-se, porque em consonância com a questão 780 de O Livro dos Espíritos, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Então nós precisamos estudar para saber quais são as leis divinas, qual é a vontade de Deus, o que Ele espera de nós, até para que nós possamos modificar ou ajustar a nossa conduta neste ou naquele ponto. E é nesse momento em que as luzes do conhecimento se nos veem, que nós também, como o discípulo Pedro, nos reconhecemos falíveis e imperfeitos. E é nesse momento que segue-se um outro convite, um convite à participação na obra. Porque Deus não nos quer, nem Jesus, como ouvintes passivos da sua mensagem. Ele nos quer como colaboradores da implementação do reino dos céus na terra. A questão 132 do Livro dos Espíritos vai dizer que existe uma dupla finalidade no ato de encarnar. Se por um lado você desenvolve as potencialidades monádicas, das quais você foi dotado, no simbólico momento do Jardim do Éden, no instante da criação, na individuação, por outro lado você tem uma obra para realizar, tomar parte naquilo que te cabe, na melhoria do mundo, porque a partir do momento em que você se melhora, você melhora o seu entorno. Então, aquele que já avançou um pouquinho é convidado a ajudar aquele que vem um pouquinho atrás, porque o processo evolutivo, embora ele seja individual, ele jamais é solitário, ele é feito na coletividade. Segue-se, então, um convite de Jesus para aqueles que aceitaram lançar as suas redes no aprofundamento da sua mensagem, a passar a colaborar na construção do reino. Pedro aceita esse convite e, coisa curiosa, passa a levar o mestre para dentro de casa, como nos relata o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, no versículo 29 a 31, numa perícope que a teologia batizou como sendo a cura da sogra de Pedro. 3 versículos muito simples, mas bastante significativos, que vão dizer que agora, depois de pregar em Cafarnaum, na sinagoga, no sábado, Jesus segue com Pedro para a sua casa. Pedro havia mudado de Betsaida para Cafarnaum para ficar mais próximo de seu mestre. E Jesus havia saído de Nazaré, expulso da sua cidade, e fizera moradia em Cafarnaum, porque ali em Nazaré ele não fora bem recebido. E nessa tarde, nesse final de tarde, começo de noite, em que Pedro leva Jesus para sua casa, ele encontra a sogra de Pedro adoentada com febre. Diz o texto bíblico que Jesus pega-lhe pela mão, ela imediatamente se vê curada da febre e levantando-se o servia. É um versículo bastante simples, mas muito significativo, que vai nos mostrar, dentro da sequência do discipulado, que surgiu de uma inquietude, que demandou uma busca, que identificou o mestre, que se aproximou dele para ouvir a sua mensagem, que se aprofundou nessa mensagem, que uma vez internalizada a mensagem de Jesus, o discípulo leva o mestre para dentro de casa para que ele possa também beneficiar a sua família. Isso é muito significativo, meus queridos. Levar Jesus para dentro de casa para que ele possa beneficiar
os nossos familiares, é o movimento inicial do discipulado, do discípulo que efetivamente ouviu a mensagem de seu mestre. E nós, infelizmente, muitas vezes temos sido excelentes cristãos da porta de casa para fora, no trabalho, na vida social, nas redes antissociais, mas dentro de casa nós esquecemos de trazer Jesus para que ele possa beneficiar os nossos familiares a partir da internalização da mensagem do Cristo que nós tivermos feito. E assim possamos nos tornar melhores maridos, melhores filhos, melhores irmãos, melhores companheiros. Existiu ao tempo de Kardec um pastor batista chamado Charles Spurgeon, cujos textos e os sermãos foram muito apreciados e compuseram então um grande compêndio de mais de 1.600 páginas, em que Spurgeon faz os seus sermões a partir de excertos do texto bíblico. Spurgeon tem um sermão em que ele comenta a cura da sogra de Pedro em dois aspectos que me chamaram bastante atenção. O primeiro aspecto diz respeito exatamente a isso que eu já havia falado. O discípulo que se aproximou da mensagem do seu mestre e a ouviu, passa a levar Jesus para dentro de casa. E ali Spurgeon tem uma frase que foi duríssima de ser lida e talvez seja dura de ser ouvida, mas ele diz mais ou menos assim: se a sua família, se os seus pais ou seus filhos duvidam da sinceridade da sua fé, eu acho bom você começar a duvidar de si mesmo. E, infelizmente, é uma grande verdade, porque, como eu já disse, muitas vezes a gente não vive dentro de casa aquilo que a gente aprendeu com Jesus, deixando, então, as manifestações para a vida externa. E, Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, intitulada Ajudemos Sempre, em que ele vai dizer, comentando ali a passagem do bom samaritano, parábola em que existe uma grande discussão em torno da figura do próximo, quem seria o próximo que deveria ser ajudado. E ali Emmanuel vai dizer que o próximo que necessita do nosso auxílio imediato, geralmente é a pessoa que está mais perto de nós. E a doutrina espírita vai nos dizer que um dos mecanismos mais sábios e mais amorosos da providência divina consiste justamente em botar sobre os laços consanguíneos, sobre o mesmo teto, espíritos que no passado se desarmonizaram com as leis divinas, com a lei do amor, para que, constrangidos pela proximidade física, pelos laços consanguíneos e beneficiados pelo esquecimento do passado, eles possam então se reajustar naquilo que se desajustaram. O primeiro passo do discipulado efetivo é levar os ensinamentos de Jesus para dentro de casa, para aplicar em família. Spurgeon chama a atenção para a reação da sogra de Pedro quando se vê curada. E aqui, meus queridos, é preciso contextualizar um pouquinho a questão da febre, porque ter febre ao tempo de Jesus era estar enfermo. Hoje a medicina trata a febre como um sintoma, não como uma doença em si mesma. Mas ao tempo de Jesus, não, ter febre era estar enfermo. E estar enfermo era estar sendo afligido por Deus. No livro de Levíticos, no capítulo 26, a partir do versículo 16, você lerá uma extensa perícope bíblica intitulada O Castigo pela Desobediência, dizendo os tormentos que Deus, Yahvé, infligiria ao seu povo, ao povo eleito, caso eles não obedecessem às suas leis, dentre eles as doenças, as enfermidades e a febre. Então, ter febre era estar doente, estar sendo afligido por Deus. Você pode pensar também no aspecto simbólico da febre, como sendo mais do que a elevação da temperatura corporal, mas sendo aquelas volúpias, aquelas ânsias relacionadas muitas vezes com a vida material, com as quais os discípulos se veem defrontados. Todo mundo já ouviu a expressão febre do poder, febre do dinheiro, febre de sexo, tudo isso que a presença de Jesus, o toque do Mestre, restabelece o equilíbrio. Spurgeon vai chamar a atenção para a reação da sogra de Pedro quando se vê reequilibrada. E ele vai chamar a atenção para o verbo e para o advérbio que vão marcar aquela ação. O verbo é o elemento da oração que diz da ação do sujeito. E o verbo ali que Spurgeon destaca é servir.
E o advérbio que qualifica o verbo é imediatamente. Ela, quando se viu restabelecida, ela levantou-se e começou a servir Jesus imediatamente. Spurgeon, fazendo um pouco de graça com o seu texto, ele vai dizer que aquela mulher não se levanta para ir conversar com as vizinhas na esquina, nem para preparar um sermão para as amigas, para dizer como ela fora beneficiada, não. Muito provavelmente ela se levanta para preparar o jantar, e aí ele vai nos dizer que Deus muitas vezes nos quer como melhores pessoas na santificação da vida comum. Nós espíritas, quando somos acometidos por algumas luzes do conhecimento, nós imaginamos grandes realizações, nós idealizamos grandes obras, queremos a mediunidade missionária de um Chico Xavier, ou a oratória brilhante de um Divaldo Pereira Franco, mas negligenciamos a oportunidade de servir Jesus imediatamente, desde já, desde essa noite, se decidirmos começar a nos tornarmos pessoas melhores e aproveitarmos a situação ou as situações que nos são configuradas no dia a dia, na vida comum, em família, no emprego, na vida em sociedade. Todos nós podemos e estamos habilitados a servir Jesus, nos tornando melhores pessoas, desde já, desde agora, porque Jesus tem uma belíssima parábola. Jesus tem 41 belíssimas parábolas retratadas nos 4 evangelhos. Uma delas, muito significativa, conhecida como a parábola dos talentos, nela existe ali uma frase de muito impacto e de muita beleza poética, que é quando o dono dos talentos vai louvar o servo que foi produtivo com poucos talentos. Ele vai dizer mais ou menos assim: bom e fiel servo, porque foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sobre maiores responsabilidades. Este é um processo divino que diz que nós precisamos ser fiéis nas pequeninas coisas para termos acesso a maiores responsabilidades. Infelizmente, nós não estamos dando conta de sermos fiéis nas coisas pequeninas e ficamos almejando grandes obras e grandes realizações, quando poderíamos ou temos toda uma grande oportunidade de começar a servir Jesus já a partir dessa noite, já a partir de hoje. Pedro fez isso e aí se habilitou a presenciar outros feitos extraordinários de Jesus. E nós vamos buscar agora o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, onde estão relatados 2 grandes feitos extraordinários de Jesus. O primeiro, a chamada multiplicação dos pães e dos peixes, ou a primeira das multiplicações dos pães e dos peixes, quando o evangelista Mateus vai dizer que Jesus se viu condoído por extensa multidão de necessitados, de aflitos que o buscavam naquela tarde, porque eram como um rebanho sem pastor, diz ele, e resolve então curar todos os seus doentes, curar todos os seus enfermos. Quando, ao final da tarde, é lembrado pelos seus discípulos que era preciso dispersar a multidão, porque eles precisavam ir para os vilarejos vizinhos buscar alimento. É nesse momento que Jesus relembra os seus discípulos que eles deveriam, eles mesmos, providenciar o alimento para aquelas pessoas. E os discípulos vão, então, lembrar o seu mestre da impossibilidade material do feito. Mas como? Se só temos conosco 2 peixes e 5 pães. Jesus, então, pede que eles lhes tragam os alimentos que detinham, os abençoa ali. E diz o texto bíblico, naquela tarde se alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estabelecendo então de forma muito clara o milagre do compartilhamento. Milagre do qual a doutrina espírita não passa ao largo. Quando na questão 705 do Livro dos Espíritos, nós leremos uma questão de cunho sociológico formulada por Allan Kardec, perguntando acerca de que se a economia do mundo seria o bastante para produzir o suficiente para atender às demandas, às necessidades do ser humano. Os espíritos da codificação que o mundo sempre vai produzir o suficiente para fazer frente às necessidades humanas. O problema estaria no ser humano se contentar com o suficiente ou com o necessário. Dizendo então de
forma muito clara que aquilo que sobra, meu querido, na sua casa, na sua geladeira, no seu armário, muito provavelmente está faltando na casa de alguém, estabelecendo então a lição do compartilhamento que também deve orientar a vida do discípulo. Mas o ponto talvez mais interessante diz respeito ao relato seguinte, na sequência do mesmo capítulo 14 de Mateus. Porque feito isto, Jesus tem uma atitude estranha. Ele pede que os seus discípulos embarquem no barco de Pedro e se lancem ao mar da Galileia sem ele. Ele se propõe ficar ali onde ele estava para dispersar a multidão. E eles fazem isso, e Jesus fica ali, dispersa a multidão. E no final da tarde, diz o texto bíblico, Jesus sobe ao monte para orar. E do alto do monte ele vislumbra a embarcação dos seus discípulos sendo agitada pelos ventos e pelas águas sob forte tempestade. Diz Mateus que na quarta vigília da noite, Jesus então resolve ir ter com eles, caminhando por sobre as águas. É nesse momento que eles se assustam, embarcados, pensando que era um fantasma, para ouvir de Jesus então: não temais, sou eu. É nesse momento que o discípulo Pedro tem uma atitude ousada e diz para o seu mestre: Senhor, se é tu mesmo quem estás aí, manda que eu vá até ti, caminhando eu também por sobre as águas. Jesus olha para o Pedro, estende o braço e diz: vem, Pedro. E Pedro vai. Pedro desce do barco, dá 2, 3 passinhos, sente medo e começa a afogar-se. E nesse momento ele clama pelo seu mestre: Senhor, socorre-me. E Jesus então o toma pelo braço e o restitui para dentro do barco, onde a tempestade se acalma. Meus queridos, que belíssima e simbólica passagem do Evangelho nós temos aqui. Que olhada com os olhos da doutrina espírita, uma das perspectivas de sua interpretação, entendendo-se então que a água é representativa do elemento material, porque ela está sempre na horizontalidade do mundo, assim como o fogo é do elemento espiritual, porque está na verticalidade da vida, entendendo isso, uma metáfora muito próxima, ou muito eficaz para o ato de encarnar ou reencarnar, é tomar de um barco e lançar-se no mar da Galileia. Essa ideia de fazer a travessia da encarnação sobre um corpo físico é essa que está simbolizada nessa passagem do Evangelho de Mateus. Jesus não vem junto nesse barco, porque a doutrina espírita já o tem como um espírito puro, aquele que prescinde do elemento material para se manifestar. No entanto, Jesus não perde os seus discípulos de vista e vê do alto o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa vida ser agitada nas turbulentas águas da reencarnação, agitadas pelas paixões contra as quais nós ainda lutamos e que muitas vezes fazem água no nosso barco e vêm no nosso socorro. É nesse momento, meus queridos, que o discípulo Pedro imagina que poderia igualar-se ao seu mestre e quer ele também caminhar por sobre as águas. Mas Pedro esquece que nós, espíritos em processo evolutivo, ainda não temos a mesma desenvoltura para lidar com as coisas materiais como têm já os espíritos purificados. E naufraga. E os telejornais, os noticiários estão cheios de notícias que nos reportam de discípulos de Jesus que naufragaram, cedendo às pressões da vida material e, infelizmente, deixaram-se afogar por situações não muito felizes. O ponto filosófico interessante dessa passagem diz respeito ao fato de que Jesus incentiva a iniciativa de Pedro. Ele diz: vem, Pedro. E talvez você se pergunte por que Jesus não recomendou: Pedro, não sai desse barco, não dê esse passo, fique aí. E é interessante perceber que esse convite de Jesus a Pedro é muito similar à aquiescência do pai do filho pródigo, parábola de Jesus retratada em Lucas 15, quando ele permite que o seu filho vá. O vem, Pedro, tem o mesmo significado do vai, filho, porque Deus nos quer permitir a experiência, sobretudo para nós, filhos imperfeitos, porque é através dessas experiências que nós vamos ter a possibilidade do aprendizado. A questão 115 do Livro dos Espíritos vai nos informar
que nós todos somos criados sob uma mesma forma de simplicidade e de ignorância. Nenhum de nós foi feito melhor do que o outro. E, informado disso, Kardec, então, faz uma interessante pergunta na questão 120, dizendo, ora, se é assim, nós vamos passar pelos caminhos do mal para chegar à perfeição a que estamos destinados. E os espíritos da codificação vai dizer que não pelos caminhos do mal, mas pelas sendas da ignorância. E é impressionante perceber, meus queridos, como a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. São as nossas quedas que nos abrem a possibilidade do entendimento de que estávamos errados. Então, é no processo de reação sucessiva às nossas atitudes que nós vamos ampliando a nossa capacidade de ajuizar e de, muitas vezes, nos mantermos em passos mais prudentes dentro da embarcação, sem ousar. A questão 919 do Livro dos Espíritos vai nos chamar ao autoconhecimento. E autoconhecimento traz um tanto de frustração, mas traz ou abre a perspectiva do aprendizado. No entanto, é importante notar que Jesus permite a iniciativa de Pedro, Jesus permite a experiência de Pedro, mas Jesus não permite o naufrágio de Pedro. Quando o discípulo se vê prestes a afogar-se e clama pelo seu mestre, ele é restituído em segurança para dentro do barco. Metáfora mais do que clara de que retomar um novo corpo para lançar-se novamente em nova experiência terrena. Porque é muitas vezes naquele interregno que a doutrina espírita chama de erraticidade, no mundo espiritual, entre uma e outra reencarnação, que nós nos damos conta que só sobramos ou falhamos nesse ou naquele aspecto do nosso planejamento reencarnatório. André Luiz vai trabalhar essa questão na primeira parte do livro Os Mensageiros, trazendo relato de pessoas comuns que, como eu e como você, vieram uma tarefa no discipulado específico e acabaram por falhar, por falir. No entanto, há sempre uma nova oportunidade. A partir daquele aprendizado, nós somos lançados novamente no barco da reencarnação para revivermos aqueles mares agora já navegados e tomarmos decisões mais acertadas, o que não invalida, meu querido, que você possa retificar esse momento, esse passo, se desde já se reconhecer como um discípulo que faliu, que saiu do barco. Retomando, então, ao barco do trabalho, porque há sempre oportunidade de refazimento e de aprendizado se você não se deixar afogar pelas mágoas, pelos rancores e pelo sentimento improdutivo do remorso. E é assim, meus queridos, que Pedro passa mais 2 anos de aprendizado com Jesus, acertando aqui, errando ali, dando passos perigosos, retificando os próprios passos, até que um belo dia ele vai ouvir a estranha pergunta de Jesus, direcionada a eles, de Mateus 16, no capítulo 13, no versículo 13, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos vão responder, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, um dos profetas que ressuscitou, e tu quem dizes que eu sou? É Pedro quem responde, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é nesse momento em que Pedro reconhece Jesus, não mais como mestre, mas sim como seu Redentor, que ele se habilita a 6 dias depois presenciar a cena da transfiguração no Tabor. Aquele momento em que Jesus aparece com as suas vestes mais brilhantes, o seu rosto mais resplandecente, e junto com ele, Moisés e Elias vão fazer com que o discípulo, numa iniciativa também, mais uma vez ousada, proponha construir 3 tabernáculos, 3 tendas, para que com ele habitassem Moisés, Elias e Jesus, tentando então aprisionar o divino no humano. No entanto, o texto bíblico vai dizer que esse momento foi muito fugaz, porque Pedro vai descer do Tabor diretamente para a negação de Jesus. Episódio que está narrado pelos 4 evangelistas canônicos, pelos 4 evangelhos canônicos. Aquele episódio conhecido de todos, que diz que na última ceia,
A última refeição que Jesus vai tomar com seu colégio apostólico reunido, Jesus alerta Pedro que naquela mesma madrugada, antes que o galo cante, ele o negaria por 3 vezes. Apenas para ouvir do seu discípulo determinado que aquilo jamais ocorreria, que por ele seria capaz de dar a própria vida. No entanto, meus queridos, vocês conhecem o relato da história. Jesus é preso naquela mesma madrugada e Pedro passa a acompanhar todo aquele movimento à distância. É conduzido para o Sinédrio e por 3 vezes Pedro é identificado como sendo um dos seguidores do agora prisioneiro. E nas 3 vezes Pedro nega, na última, em Mateus 26, 74, com requintes de crueldade, porque ele vai falar mal, o praguejar contra aquelas pessoas que o acusavam, e é nesse momento que o galo canta, e é nesse momento que, diz o texto bíblico, Pedro chora amargamente, porque negara o seu mestre, aquele que lhe havia reconhecido há pouco tempo como sendo o próprio Cristo. Pedro certamente estava imaginando as providências a tomar a partir do dia seguinte, mas os fatos atropelaram as iniciativas do apóstolo, porque na manhã do dia seguinte a sentença de morte foi confirmada pelo pretório, ao meio-dia a pena foi executada, às 5 horas da tarde Jesus estava morto, deixando o seu discípulo com uma grande amargura no coração, a amargura que é inferida a partir do relato do Evangelho de João, que vai relatar 3 aparições de Jesus depois de morto para o corpo do seu discipulado. A primeira delas, quando Madalena traz a notícia, vai pegar Pedro tão afoito por encontrar-se com Jesus redivivo que ele sai em desabalada carreira em busca da gruta onde Jesus havia sido sepultado, mas não o encontra. Na segunda oportunidade, Jesus se materializa na própria casa de Pedro, mas ali Pedro não teve um momento de intimidade com Jesus. João, então, vai nos conduzir novamente às águas do Tiberíades, às águas do Mar da Galileia, às águas do Lago de Genezaré, para relatar a segunda pesca miraculosa no último dos seus capítulos, no capítulo 21, onde tudo começou para o apóstolo Pedro. Ali, diz João, Pedro resolve pescar novamente a noite inteira, e junto com ele vão seus companheiros. Mas, novamente, naquela noite ele não pescou nada. Na manhã do dia seguinte, diz João, Jesus estava na praia, mas eles não o reconheceram. Mas ouviram aquela pessoa pedir-lhes: filhos, tem algo para comer? E eles vão informar, ainda embarcados, que não haviam pego nada naquela pescaria noturna. Ao que Jesus vai convidá-lo novamente, pois lancem a rede do lado direito do barco. E ali, diz o texto bíblico, fazendo isso, eles pegaram 153 grandes peixes. João contou um por um para constar ali no seu relato. Enquanto eles estão embarcando os peixes, João tem um insight e diz para Pedro: mas aquele é o mestre. E é nesse momento que Pedro, afoito, lança-se ao mar e cobre a nado os 200 côvados de distância que distavam a embarcação da praia, cada côvado 45 centímetros, uma distância aproximadamente de 90 metros, para ter o seu momento de intimidade com Jesus. O que Pedro conversa com Jesus naquele momento em que se viu sozinho com ele na praia, nós não sabemos, porque João ficou contando os peixes. Mas eu tenho a impressão que Pedro teve a oportunidade de aliviar o seu coração, de pedir perdão pela negativa ou pela negação do seu mestre, de reafirmar o seu amor por Jesus, porque quando João finalmente chega na praia e retoma a narrativa do seu texto evangélico, ele vai encontrar Pedro e Jesus já com o fogareiro pronto. Jesus pede um peixe, eles assam um peixe, tomam o desjejum, e João vai registrar então a pergunta de Jesus a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que eles me amam? Notem, meus queridos, é uma pergunta reflexiva, que só pode dizer respeito ao amor que Pedro novamente havia hipotecado a Jesus. E Pedro vai dizer que sim, que ele o amava mais do que os outros. Jesus repete a pergunta por 2 vezes e Pedro reafirma o seu amor. Para ouvir, então, Pedro: apacenta as minhas ovelhas, e Pedro passa, então, a fidelizar integralmente o seu coração ao de Jesus. Meus queridos, o que nós aprendemos na trajetória de Pedro, que de certa maneira é a trajetória de todos nós, é que ela é feita por proximidades e distanciamentos,
por afirmações e por negativas. É uma trajetória que surge de uma inquietude, de uma desconformidade com o mundo, que vai nos levar a uma busca, a busca por Jesus, que vai encontrar e se aproximar de Jesus para ouvir o que Ele tem a nos dizer, vai se aprofundar nessa mensagem, internalizá-la, para que Jesus dentro de nós possa então beneficiar também o nosso entorno. É uma trajetória que vai envolver eventuais quedas, eventuais naufrágios, mas vai envolver refazimento para até chegarmos um dia em que nós também possamos finalmente fidelizarmos por completo o nosso coração ao do Mestre. Eu termino lhes dizendo, meus queridos, que eu rezo todas as noites para me aproximar de Jesus. Que a imagem da cruz, da renúncia e da entrega seja aquilo que a minha boca prega e que o meu coração sinta. Não deixe, Senhor, que eu minta, eu lhe digo, porque eu acho que mente todo aquele que prega Jesus na cruz do desejo que sente, mas que troca bem mais que rapidamente o reino dos céus que almeja, mas que viceja emaranhado, como o joio semeado em meio ao trigo. Por isso eu lhe peço, amigo, apanha-me em tua rede, Senhor. Mata minha sede de amor, cauteriza a minha alma e o coração. Que a ânsia de ter e de poder possa finalmente esmorecer e calar toda a insatisfação. Meus queridos, que nós possamos fazer a nossa trajetória de aproximação e de aprofundamento da nossa relação com Jesus. É o que eu desejo para mim e para todos nós. Muito obrigado.